A economia do Brasil cresceu 3,4% no ano passado, com a força da indústria, serviços e o consumo das famílias. Presidente Lula diz que se preços dos alimentos não caírem, será necessário tomar alguma medida drástica. Depois de um grande ataque à Ucrânia, presidente dos Estados Unidos Donald Trump ameaça a Rússia com novas sanções. Bomba intacta da Segunda Guerra encontrada em estação de trem de Paris provocou caos nos transportes europeus. Presidente do Palmeiras, Leila Pereira, promete recorrer à FIFA contra caso de racismo sofrido pelo atacante Luigi durante jogo no Paraguai. Anvisa aprova a venda no Brasil de insulina para ser aplicada apenas uma vez por semana por diabéticos tipo 1 e 2. Queda de mais de 20% do número de borboletas na América do Norte é mais uma prova de que o homem danifica o meio ambiente. E na véspera do Dia Internacional da Mulher, as brasileiras dizem que o maior sonho é viajar. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A economia do Brasil subiu 3,4% no ano passado. A indústria e o setor de serviços cresceram. A agropecuária caiu, mas não o suficiente para garantir o bom resultado, puxado também pelo consumo das famílias. O PIB do Brasil registrou um crescimento de 3,4% em 2024, conforme divulgado pelo IBGE. Em valores nominais, a economia brasileira movimentou mais de 11 trilhões de reais ao longo do ano. Esse avanço superou o desempenho de 2023 e representa a maior alta desde 2021. Apesar disso, o resultado ficou abaixo das expectativas do mercado financeiro. No último trimestre do ano, o PIB apresentou um crescimento modesto, próximo a zero, indicando uma desaceleração em relação aos trimestres anteriores. Entre outubro e dezembro, a economia perdeu força, refletindo uma redução no consumo das famílias e um desempenho mais contido da indústria. O crescimento foi impulsionado principalmente pelos setores de serviços, que alcançou 3,7%, seguido pela indústria. Em contrapartida, a agropecuária teve um desempenho negativo, registrando uma queda de 3,2% no ano. O consumo das famílias também aumentou em relação ao ano anterior, impulsionado por estímulos fiscais e um mercado de trabalho aquecido. Apesar do desempenho positivo ao longo do ano, os últimos 3 meses de 2024 mostraram o ritmo mais lento da economia. O consumo das famílias recuou 1% no período, afetando o resultado final do PIB no trimestre. O setor industrial também perdeu força após altas mais expressivas nos períodos anteriores. A agropecuária enfrentou dificuldades durante grande parte do ano, registrando quedas nos últimos 3 meses. O Ministério do Planejamento avaliou que o crescimento de 2024 foi positivo, marcando o 4º ano consecutivo de recuperação econômica após os impactos da pandemia de Covid-19. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou o resultado do PIB, destacando que o crescimento superou o desempenho de 2023. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, também celebrou os números e ressaltou o aumento da renda per capita do país. Entre as prioridades do governo para o próximo ano está o combate à inflação dos alimentos. Nesta última quinta-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou medidas para reduzir os preços, incluindo a isenção da tarifa de importação para itens como carne, café, açúcar, milho e azeite de oliva. A professora do Departamento de Economia da Universidade Federal Fluminense, Lucilene Morandi, explica que o PIB pode ser usado por especialistas do mercado e pelo governo como forma de entender quais pontos foram acertados e quais devem ser melhorados na gestão. O PIB é uma estatística econômica, um número gerado para favorecer análises dos economistas e ajuda aos tomadores de decisão na economia, a quem vai tomar decisões sobre os rumos da economia brasileira, por exemplo. Então, a estatística do PIB, quando ela é publicada, ela é uma indicação se os rumos dados à economia estão bem, estão corretos. Se sim, então a gente
vai tender a continuar a fazer o que já estava fazendo, que está dando certo. Se o resultado não é satisfatório, então, nesse caso, a decisão é fazer uma crítica sobre as decisões feitas anteriormente e o que deve ser melhorado. Ainda, segundo a professora Lucilene, o crescimento do PIB pode ser percebido pela população desde que ela esteja dentro do setor no qual a estatística foi impactada, positiva ou negativamente. Quando a gente fala do PIB, por que a gente entende o PIB diferente? Como que ele me atinge, né? O que ele representa para mim? Por que é tão diferente para uns e para outros? Tem a ver com onde estamos nessa sociedade. Se estamos no mercado formal de trabalho, se estamos no emprego com rendimento razoável, condições de trabalho bacanas e com todos os direitos garantidos, ou se estamos no mercado de trabalho de uma forma informal ou nem estamos no mercado de trabalho. Dependendo de como estamos, né, participando dessa economia, o impacto do PIB vai ser diferente para uns e outros, né? Agora é lei. Os cirurgiões plásticos são obrigados a garantir êxito em procedimentos estéticos solicitados pelos pacientes. Se isso não acontecer, o médico terá que indenizar o paciente que não ficar satisfeito com a plástica. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, emitiu uma decisão de jurisprudência que presume a culpa do médico quando o resultado não for harmonioso em cirurgias plásticas não reparadoras, aquelas que são feitas apenas por estética. Uma decisão de jurisprudência é a consolidação de um entendimento geral que já havia sido adotado em outras decisões judiciais. Na prática, isso significa quando a pessoa quer melhorar a sua aparência e o médico se compromete a chegar no resultado desejado, literalmente, o profissional acaba gerando uma obrigação de resultado. A presunção de culpa indica que mesmo que o profissional tenha utilizado as melhores técnicas, seguido todos os protocolos e não ter cometido negligência ou erro, ele ainda pode ser culpabilizado se o resultado final não for o esperado. Essa decisão vai de encontro com os posicionamentos do Conselho Federal de Medicina, CFM, e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, SBCP, que concordam que a responsabilidade médica é de dispor das técnicas eficazes e do correto desenvolvimento das mesmas. Para especialistas em direito médico em quase todas as especialidades, o médico responde por uma obrigação de meio, ou seja, ele tem o dever de utilizar os melhores recursos disponíveis para tratar aquele paciente. Porém, esse entendimento não é válido quando se trata de procedimentos estéticos. Na prática, isso significa que não basta o próprio paciente estar insatisfeito com o resultado, mas é necessária a análise de uma série de avaliações de pessoas diferentes para se chegar a um consenso sobre a desarmonia. Para a SBCP, a insatisfação pelo resultado deve levar em conta a complexidade da cirurgia e as questões individuais de cada caso, que inclusive podem não ter relação com o procedimento em si. Um resultado desarmonioso pode ser totalmente ajustável e não cabe ao médico uma condenação. Com esse risco de maior vulnerabilidade dos médicos, há algumas medidas que podem ser tomadas para que esses casos sejam evitados, como registros em prontuários, com fotos de antes, durante e depois da cirurgia, o desenvolvimento de um termo de consentimento bem rígido, expondo ao paciente de que aquela expectativa que ele tem pode não ser atingida, ou seja, conscientizar o paciente de que um procedimento estético tem suas limitações. A Anvisa aprovou um novo medicamento que pode mudar o tratamento da diabetes no Brasil. É uma insulina aplicada apenas uma vez por semana que promete facilitar a vida do paciente. A insulina Awiqli, aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foi desenvolvida pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk. O diferencial é que o paciente vai precisar fazer apenas uma aplicação por semana, ao contrário dos medicamentos convencionais. No tipo 1, o paciente precisa tomar suplementos todos os dias para completar a insulina que foi produzida no pâncreas.
Já no tipo 2, quando o órgão não produz nada, é preciso tomar injeções. O novo medicamento promete acabar com tudo isso, com apenas uma dose semanal. Mesmo com a aprovação da Anvisa, o medicamento precisa passar pela precificação, antes mesmo de chegar às farmácias, e a expectativa é de que seja disponibilizado ao público já em 2026. A medicação é vendida já em alguns países, como Japão e Canadá. Os estudos realizados apontaram que a Weekly tem uma eficácia muito semelhante à das versões aplicadas diárias, porém com a vantagem de só aplicar uma vez por semana. Com isso, o avanço do controle da doença pode ser uma melhora significativa para as mais de 500 milhões de pessoas que possuem a doença no mundo. Agora é aguardar a definição do preço para que os pacientes possam ter acesso a essa nova opção, que pode trazer mais qualidade de vida aos diabéticos. Uma pessoa caiu em um barranco de 80 metros de profundidade no Maranhão. A vítima foi resgatada com vida, mas o enorme buraco continua a crescer e ameaça engolir a cidade. Segundo as autoridades, a vítima estava alterada quando correu e caiu na vossoroca, que é o fenômeno da erosão da terra, causada pela infiltração da água da chuva em lugares sem proteção vegetal. O corpo de bombeiros foi acionado e o momento do resgate foi registrado em vídeo. A vítima foi resgatada com vida, mas apresentou dificuldades motoras. A jovem mora no município Buritico, no Maranhão. A região enfrenta uma grave crise ambiental há mais de 7 anos, o equivalente a 5 campos de futebol. Mais de 1.000 pessoas vivem em áreas de risco e, nos últimos meses, centenas de casas foram engolidas pelas crateras. Os cidadãos de regiões próximas abandonaram as suas casas por medo de sofrerem o mesmo destino. O valor dos imóveis também caiu em 50%. No ano passado, foram realizadas obras de contenção, mas as soluções não foram o suficiente. E em fevereiro, a Prefeitura decretou estado de calamidade pública. A Polícia Federal está investigando o envolvimento de 7 pessoas suspeitas no assassinato da jovem Vitória Regina de Souza, de 17 anos, em Cajamar, um município de São Paulo. A principal hipótese é que o crime foi motivado por vingança ou ameaça. A adolescente de 17 anos desapareceu no final do mês passado, quando retornava do trabalho, tarde da noite. Os pais da vítima sentiram a sua ausência e rapidamente registraram um boletim de ocorrência. A Guarda Civil Municipal iniciou as buscas e, depois de uma semana, o corpo da jovem foi encontrado. A investigação segue em sigilo e poucos detalhes foram informados. A causa da morte ainda é desconhecida, mas a polícia reuniu 7 suspeitos do assassinato. O principal investigado é o ex-namorado da jovem, que, mesmo aparecendo por conta própria para prestar esclarecimentos, levantou suspeitas sobre o que falou. Não existem indícios que liguem o ex-namorado ao crime, mas o seu envolvimento não foi descartado pelas autoridades. Entre os outros suspeitos estão um rapaz com quem a jovem se relacionava antes, 2 homens em um carro que assediaram Vitória durante o seu trajeto para o ponto de ônibus, incluindo o motorista deles e outros 2 rapazes que entraram com ela no transporte público. A Polícia Civil levantou hipóteses para tentar explicar o motivo do crime. As causas mais prováveis são vingança e ameaça. As autoridades também estudam a possibilidade do caso ter alguma ligação com facções criminosas. E veja a seguir, presidente Lula diz que se preços dos alimentos não caírem, será necessário tomar alguma medida drástica. E a queda de mais de 20% do número de borboletas na América do Norte é mais uma prova de que o homem danifica o meio ambiente. O governo federal decidiu zerar a alíquota de importação de vários produtos que vêm de fora para baratear o preço final dos alimentos. De acordo com o presidente Lula, o seu governo tem trabalhado para manter a inflação controlada.
Durante um evento em Campo do Meio, em Minas Gerais, o presidente Lula destacou que o governo está buscando uma solução pacífica para combater a inflação dos alimentos, mas alertou que ações mais rigorosas poderão ser necessárias caso as iniciativas propostas não sejam eficazes. Também foram anunciadas outras medidas para pressionar a inflação. O preço do café está muito caro para o consumidor, o preço do ovo está muito caro e o preço do milho está caro e nós estamos tentando encontrar uma solução. A gente não quer brigar com ninguém, a gente quer encontrar uma solução pacífica, sem nada. Mas se a gente não encontrar, a gente vai ter que tomar atitudes mais drásticas, porque o que interessa é levar a comida barata para a mesa do povo brasileiro. De acordo com o presidente, o seu governo tem trabalhado para manter a inflação controlada. Ele lembrou que já teve época que a inflação era 80% ao mês e não 7% ou 5% ao ano. O governo corre contra o tempo para reverter o aumento dos alimentos, considerado um dos principais motivos da queda da popularidade de Lula, que está no menor nível de seus 3 governos. Uma das reclamações constantes do presidente Lula é sobre a alta do preço dos ovos, o qual ele diz que pretende encontrar uma explicação para o preço. Em janeiro de 2024, uma caixa de ovo estava 140, igual a 2003. Veja, presta atenção. Janeiro de 2023, janeiro de 2024 e janeiro de 2025, a caixa do ovo com 30 dúzias estava R$ 140. Quando chegou no mês de fevereiro, ela subiu para R$ 210. Eu quero saber por que ela deu esse salto. O que nós precisamos é saber que tem atravessador no meio. Entre o produtor e o consumidor deve ter muito. A Associação Brasileira de Supermercados declarou apoio às medidas regulatórias e tributárias anunciadas pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para tentar reduzir o preço dos alimentos no país. A associação quer a redução de impostos de importação de alimentos como carnes, café e açúcar. A medida tem como objetivo ampliar o acesso dos trabalhadores a alimentos a preços mais acessíveis, fortalecendo a segurança alimentar e beneficiando milhões de brasileiros. Os Estados Unidos vão avaliar o pedido do Brasil para adiar a tarifação sobre o aço e o etanol. O presidente americano Donald Trump prometeu taxar os 2 principais produtos brasileiros mais exportados pela indústria americana. Em troca de um eventual adiamento da tarifa, os americanos querem abrir o diálogo sobre temas caros para o governo trumpista, em especial o imposto de importação que o Brasil aplica sobre o etanol comprado dos Estados Unidos, considerado muito alto pela administração americana. O prazo para a tarifa de 25% sobre o aço importado pelos Estados Unidos entrar em vigor está se aproximando. A previsão é que a alíquota mais alta já passe a valer no próximo dia 12 de março, o que foi reafirmado por Donald Trump. O Brasil tenta negociar uma saída com os americanos, como a manutenção das cotas de exportação para os Estados Unidos, acordadas ainda em 2018, no primeiro mandato do republicano. Pelo acordo, o Brasil pode exportar anualmente 3.500.000 toneladas de aço semi-acabado e 687.000 toneladas de laminados aos Estados Unidos, arranjo que evitou a sobretaxa anunciada pelo republicano em seu primeiro mandato. O volume importante de placas de aço exportadas daqui aos Estados Unidos foi uma das informações destacadas na reunião com os auxiliares de Trump. Como o item é complementar à indústria siderúrgica de lá, o Brasil argumenta ser importante que os Estados Unidos mantenham a parceria comercial de modo que a produção interna dos americanos não tenha seus custos elevados. Números da balança comercial entre o Brasil e os estados também foram destacados na reunião. Os 2 países mantêm uma balança de cerca
cerca de 80 bilhões, com um superávit de 200 milhões para os americanos. Além disso, dos 10 produtos que o Brasil mais importa dos Estados Unidos, 8 a tarifa é zero. A tarifa média ponderada, efetivamente recolhida, é de 2,73%, bem abaixo do que sugerem as tarifas nominais, destacou o MDIC em nota sobre o encontro. A conversa entre os dois países foi classificada como produtiva por integrantes do governo brasileiro. Já era esperado que os Estados Unidos fizessem alguma cobrança sobre assuntos comerciais que incomodam o país, como é o caso das tarifas sobre o etanol, uma demanda histórica dos americanos. Não faltaram motivos hoje para os operadores do mercado financeiro subirem e descerem as cotações. O aumento de 3,4% do PIB, o presidente Lula ameaçando medidas drásticas contra os preços e a abertura de menos vagas de trabalho que o esperado nos Estados Unidos. E segunda-feira tudo deverá mudar, porque depois deste feriado, aí o ano deverá começar mesmo. O resultado foi uma alta de 0,57% no dólar, que terminou a semana valendo R$ 5,79. E a Bolsa de Valores subiu 1,36%, aos 125.034 pontos. E a balança comercial brasileira fechou fevereiro com saldo negativo de 324 milhões de dólares, o pior resultado para o segundo mês do ano desde 2015, que foi provocado pela compra na China de uma plataforma para exploração de petróleo. Com isso, o acumulado em janeiro e fevereiro está positivo em apenas 1 bilhão e 900 milhões de dólares. Enquanto algumas regiões enfrentam chuva, a maior parte do estado de Mato Grosso do Sul já sofre com a estiagem e, por precaução, o Corpo de Bombeiros está preparado para possíveis incêndios florestais. As cicatrizes do fogo apareceram de forma mais intensa no ano passado. As chamas avançaram sem controle. O rastro de destruição afetou a fauna, a flora e transformou cenários inteiros em cinzas. Agora, diante da ameaça de um período de estiagem, equipes do Corpo de Bombeiros já se preparam para o combate aos incêndios florestais. Diversos anos aí a gente combateu incêndios florestais, meses de janeiro, fevereiro, março, ano passado inclusive. Então, além de estar se atualizando, a gente tem atividades para deixar todos os equipamentos, viaturas, os nossos recursos prontos para atender ocorrências de combate a incêndio florestal a qualquer momento aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Os militares intensificam o treinamento. Mesmo que a gente não está combatendo incêndio em campo com as nossas equipes, nós estamos no que a gente chama de bastidores, né? Se preparando, capacitando, atualizando os nossos militares. O Pantanal enfrentou um dos piores cenários de queimadas em 2024. De acordo com o Laboratório de Aplicações em Satélites Ambientais, o fogo consumiu mais de 2 milhões de hectares, o que representa 17% de toda a área do bioma, estimada em 15 milhões de hectares. Os próximos meses prometem ser de tempo seco. A previsão é de chuvas abaixo da média histórica em todo o estado, o que aumenta o risco de incêndios. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, apenas 5 municípios registraram precipitação acima da média. Essa situação favorece, então, as condições de secas. E isso tudo, aliado a baixos valores de umidade relativa do ar, altas temperaturas e baixos índices pluviométricos, pode favorecer a ocorrência de incêndios florestais. Inclusive, a previsão para os meses de março, abril e maio indica que as chuvas sigam abaixo da média histórica e temperaturas acima da média histórica. Os bombeiros acompanham de perto as condições climáticas para os próximos meses. Esse trabalho do Corpo de Bombeiros também é pautado nesses estudos técnicos de meteorologia aqui em Mato Grosso do Sul. As borboletas estão desaparecendo. O que parece o início de um poema é, na realidade, um alerta. O uso de inseticidas, as mudanças climáticas e a perda de habitat
mostram como é fácil destruir o meio ambiente. E o homem também precisa dele. O desaparecimento das borboletas na América do Norte tem acendido um alerta global para a possível extinção de insetos essenciais ao equilíbrio dos ecossistemas. Um estudo publicado na revista Science aponta que a população desses polinizadores diminuiu 22% desde o ano 2000, sendo impactada principalmente pelo uso indiscriminado de pesticidas, mudanças climáticas e destruição do habitat natural. A pesquisa revela que 114 espécies estão em declínio significativo, enquanto apenas 9 apresentaram crescimento no período analisado. Um dos exemplos mais alarmantes é o da borboleta monarca, cuja população caiu drasticamente. Em 1997, havia cerca de 1 milhão de indivíduos da espécie nos Estados Unidos, enquanto no último levantamento anual registrou menos de 10 mil. A queda expressiva reforça a preocupação dos cientistas sobre o impacto das atividades humanas na biodiversidade, especialmente entre os insetos polinizadores, fundamentais para a reprodução de diversas plantas. A redução no número de borboletas também pode ser um indicativo de um problema maior. Especialistas alertam que outras espécies de insetos menos monitoradas podem estar enfrentando desafios semelhantes, o que pode gerar um efeito cascata nos ecossistemas. Além da perda de biodiversidade, a ausência de polinizadores compromete a produção de alimentos, uma vez que muitas culturas dependem desses insetos para a fertilização das plantas. Se esse declínio continuar, os impactos poderão ser sentidos em diferentes níveis da cadeia alimentar. A extinção de borboletas e outros insetos afetaria desde a reprodução de plantas até a sobrevivência de animais herbívoros e carnívoros. Pesquisadores reforçam a necessidade de ações urgentes, como a redução do uso de pesticidas, a proteção de áreas naturais e a implementação de práticas agrícolas mais sustentáveis, para evitar um colapso ambiental no futuro. E veja a seguir, depois de um grande ataque à Ucrânia, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça a Rússia com novas sanções. E uma bomba intacta da Segunda Guerra, encontrada em estação de trem de Paris, provocou caos nos transportes europeus. O STF formou maioria para manter a suspensão da plataforma de vídeos Rumble no Brasil. A decisão vai valer até que a empresa cumpra as ordens judiciais exigidas. A primeira turma do STF formou maioria na votação para manter a suspensão do Rumble no Brasil. A decisão vale até que a empresa cumpra as ordens judiciais e apresente um representante legal no país. O bloqueio foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, no dia 21 de fevereiro. O Rumble é uma plataforma de vídeos parecida com o YouTube, do Google. Lançada em 2013, a rede social é bastante popular entre os conservadores americanos. Segundo a empresa, sua missão é proteger uma internet livre e aberta. A plataforma de vídeos apresentou à Justiça americana uma ação contra Moraes. As empresas acusam o ministro de censura e pedem que ordens do juiz brasileiro para a derrubada de contas de usuários do Rumble não tenham efeito legal nos Estados Unidos. A defesa do ex-ministro da Defesa, general Braga Neto, pediu que seja anulada a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Foi ele quem deu maior munição para que fosse concluído o relatório pedindo o indiciamento de 37 pessoas acusadas de participar de uma trama de golpe de Estado. Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro concordam. O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a contestar a legalidade das investigações que resultaram na denúncia da PGR contra ele por tentativa de golpe de Estado. Pouco antes de sua defesa ser apresentada ao Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro ironizou as acusações, mencionando de forma sarcástica, dizendo que tramou um ataque golpista com o Pateta, Pato Donald e Mickey Mouse. Bolsonaro estava nos Estados Unidos quando ocorreram os ataques aos prédios dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. O ex-presidente afirmou que não teria influência suficiente para executar um golpe de Estado.
Ele também mencionou que, ainda em dezembro de 2022, nomeou 2 comandantes das Forças Armadas para o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro também negou qualquer relação entre os atos de 8 de janeiro de 2023 e a suposta tentativa de golpe. Segundo ele, as invasões aos prédios dos 3 poderes em Brasília não seriam uma ação golpista e afirmou que os envolvidos caíram em uma armadilha. A defesa do ex-presidente solicitou que o julgamento do caso fosse levado ao plenário do STF em vez de ser analisado pela primeira turma da corte, composta pelos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Além disso, pediu acesso à íntegra da delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, alegando que partes do conteúdo teriam sido divulgadas de forma seletiva. A PGR denunciou um total de 34 pessoas por crimes como participação em organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Entre os 18 denunciados que já apresentaram defesa, 11 questionaram a primeira turma do STF como for adequado para julgar o caso e alegaram a falta de imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes, que foi citado na investigação como um dos possíveis alvos do suposto plano golpista. O STF ainda analisará se aceita a denúncia da PGR. Caso isso ocorra, os investigados passarão a condição de réus no processo. Uma avaliação da Atlas Intel mostra que o governo do presidente Lula, em fevereiro, teve um aumento de desaprovação. A avaliação negativa de ruim ou péssimo chegou a quase 51%, de acordo com a pesquisa divulgada nesta sexta-feira. A avaliação negativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva cresceu entre janeiro e fevereiro deste ano, segundo aponta nova pesquisa do Instituto Atlas Intel, divulgada. De acordo com o levantamento, 50,8% consideram a gestão ruim ou péssima, sendo que antes o índice era de 46,5%, ou seja, um crescimento de 4,3 pontos percentuais. A queda na popularidade do presidente Lula trouxe para os holofotes uma discussão que estava restrita aos bastidores. A prevalência da avaliação negativa sobre a positiva vem sendo registrada por outros institutos, que adotam metodologias diferentes, como Datafolha e Quest. A piora coincide com eventos adversos para Lula, em especial na área econômica, como a repercussão da notícia falsa de que o Pix seria taxado e a alta consistente dos preços dos alimentos. A Transitel perguntou qual a opinião dos entrevistados sobre a atuação do governo em áreas específicas. Nos 19 tópicos listados, houve maioria de ruim e péssimo. As piores avaliações referem-se a temáticas econômicas, como imposto e carga fiscal, considerada péssima e ruim por 62%, e responsabilidade fiscal e controle de gastos, com 60% de ruim, péssimo. A segurança pública também teve o segundo pior desempenho. O governo saiu-se melhor quando o entrevistado foi questionado sobre direitos humanos e igualdade racial, políticas sociais e redução da pobreza, em relações internacionais, ambiente de negócios e criação de empregos. O Instituto também fez perguntas sobre o cenário eleitoral para 2026. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece na liderança das intenções de voto no primeiro turno, mas fica em situação de empate técnico com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O senador Humberto Costa assumiu hoje a presidência interina do PT. Ele vai ficar no lugar de Gleice Hoffmann, que no próximo dia 10 vai tomar posse como a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais para cuidar da articulação política do Palácio do Planalto com o Congresso. Após a Rússia realizar diversos ataques com drones contra a Ucrânia, os Estados Unidos voltaram a ameaçar Moscou com sanções. O governo americano disse que as medidas podem durar até alcançar um acordo de paz entre os dois países. A ofensiva desta sexta-feira danificou a infraestrutura energética e de gás, justamente no momento em que Kiev tenta manter o apoio do Ocidente após a paralisação da ajuda militar e compartilhamento de inteligência dos Estados Unidos com a Ucrânia. Nesta sexta-feira, a empresa americana de tecnologia e imagens de satélite Machar
afirmou que desabilitou o acesso ucraniano às suas imagens de satélite produzidas em razão da decisão do governo americano. Segundo a Força Aérea da Ucrânia, a Rússia disparou uma salva de 67 mísseis e 194 drones, dos quais metade teria sido abatida, aproximadamente. Para a ação, Kiev disse ter usado aviões de combate, incluindo os caças franceses. Mirage 2000 entregues à Ucrânia, no mês passado, e usados pela primeira vez para repelir um ataque aéreo inimigo. O Ministério da Defesa da Rússia, por sua vez, afirma ter atacado infraestruturas de energia e gás que abastecem o complexo militar industrial ucraniano. Volodymyr Zelensky, os primeiros passos para estabelecer uma paz real devem ser forçar a única fonte desta guerra, a Rússia, a parar tais ataques. A pausa na ajuda militar americana. A Kiev tem o potencial de minar ainda mais as defesas aéreas da Ucrânia, que está ficando sem mísseis avançados enquanto luta para rastrear os ataques de forma eficaz, dizem analistas militares. As relações da Ucrânia com os Estados Unidos, que era seu aliado mais importante, entraram em crise desde o acalorado encontro entre Zelensky e Trump, no Salão Oval da Casa Branca. Após o bate-boca, o republicano afirmou que seu homólogo ucraniano, a quem ele já havia rotulado de ditador, poderia voltar quando estivesse pronto para a paz. A descoberta de uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial interrompeu o tráfego de trens em uma movimentada estação em Paris, uma das mais importantes do mundo, nesta sexta-feira. O tráfego ferroviário foi totalmente interrompido na movimentada Gare du Nord, em Paris, após a descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial no meio dos trilhos, informou a companhia ferroviária SNCF. A Gare du Nord é a principal estação da Europa e a terceira mais movimentada do mundo, recebendo mais de 220 milhões de visitantes por ano. Nenhum trem de alta velocidade, incluindo o Eurostar, que faz a conexão com Londres, ou qualquer outro tipo de composição, circulou na estação. A decisão de interromper o tráfego foi tomada a pedido da polícia de Paris após a descoberta do artefato. Pela estação passam cerca de 700 mil passageiros por dia, segundo dados da SNCF. Durante entrevista coletiva, o ministro dos Transportes, Philippe Taboureau, informou que as operações finalmente terminaram e correram bem. No entanto, elas exigiram a mobilização de muitos recursos, inclusive de pessoal. Quase 300 policiais sob o comando do prefeito de polícia, Laurent Nunez, participaram das operações. Além disso, escolas foram evacuadas e muitas pessoas foram confinadas para garantir a segurança delas. Gostaria também de informar que a estação foi reaberta, pois esteve bloqueada durante parte da tarde. Quanto aos serviços de trem, a partir das 6 horas da tarde, o plano de transporte será gradualmente retomado. Toda a parte norte do país foi paralisada, afetando quase 500 trens e 600 mil pessoas na Gare du Nord. 600 mil pessoas sur la Gare du Nord. E veja a seguir, presidente do Palmeiras, Leila Pereira, promete recorrer à FIFA contra caso de racismo sofrido pelo atacante Luigi durante jogo no Paraguai. E na véspera do Dia Internacional da Mulher, as brasileiras dizem que o maior sonho é viajar. O bilionário Elon Musk, dono da SpaceX, disse hoje que foi um pequeno problema que provocou o acidente com a nave Starship, que explodiu e espalhou fragmentos sobre o Caribe. Segundo ele, isso não vai mais acontecer.
O foguete Starship decolou com o objetivo de testar o lançamento de satélites e a reutilização de componentes da nave. Mas 10 minutos depois do lançamento, a comunicação com a Starship foi perdida. O propulsor deslocado do foguete explodiu e diversas pessoas foram às redes sociais relatar que viram a nave se desintegrar na região das Bahamas. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos colocou restrições temporárias ao tráfego aéreo, paralisando então os voos nos aeroportos de Miami, Fort Lauderdale, Orlando e Palm Beach. As operações foram interrompidas por cerca de 1h30 e após a liberação, os voos partiram com atrasos médios de 45 minutos. Agora, a FAA exige que a SpaceX investigue as causas da falha. Mesmo com a desintegração da nave, a empresa conseguiu executar uma das etapas planejadas, que é a recuperação do foguete propulsor. Com esse equipamento, é possível reduzir custos de futuras missões. A SpaceX enfrentou um problema muito semelhante em janeiro, quando um outro teste também resultou na perda da nave. Mesmo assim, a empresa continua avançando no desenvolvimento da Starship, que é essencial para futuras missões à Lua e a Marte. O atacante Luigi, do time sub-20 do Palmeiras, foi mais uma vítima da injúria racial no futebol. No jogo em que ele ajudou o time a derrotar o Cerro Porteño do Paraguai por 3-0 pela Taça Libertadores, viu um torcedor imitando um macaco quando ele foi substituído. O atacante Luigi, do time sub-20 do Palmeiras, foi vítima de injúria racial durante a partida contra o Cerro Porteño, válida pela Copa Libertadores sub-20 no Paraguai. Torcedores adversários imitaram gestos de macaco direcionados ao jogador brasileiro, que visivelmente abalado deixou o campo em lágrimas após ser substituído. O episódio gerou grande repercussão nas redes sociais e levantou novamente o debate sobre o racismo no futebol. Após o jogo, Luigi expressou a indignação e tristeza em uma publicação, afirmando que tais ofensas machucam a alma e que essa dor é compartilhada por muitos ao longo da história. O Palmeiras classificou o episódio como inadmissível e cobrou providências da Conmebol. A Confederação Brasileira de Futebol também anunciou que apresentará uma denúncia formal, exigindo punições severas aos responsáveis. O presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, condenou veementemente o ato e enfatizou a necessidade de erradicar o racismo no futebol. A repercussão do caso mobilizou clubes rivais, jogadores e autoridades. O Corinthians republicou a nota do Palmeiras e declarou que o apoio está acima de qualquer rivalidade. O São Paulo também se manifestou, parabenizando a postura de Luigi e pedindo providências imediatas. O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, que já enfrentou episódios semelhantes na Europa, prestou solidariedade ao jovem atleta e criticou a falta de punições severas para esse tipo de crime. Casos como esse não são isolados. O racismo no futebol tem sido uma triste realidade recorrente dentro e fora do Brasil. De acordo com a legislação brasileira, a prática de racismo é considerada crime inafiançável e imprescritível, sujeita à pena de reclusão conforme estabelecido na Constituição Federal. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, disse que foi ignorada na tentativa de um contato com o presidente da Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, Alejandro Domingues. Ela ligou para ele mais cedo, mas se afirmou que não aceita que o time paraguaio continue na competição. Por isso, vai recorrer à FIFA. Mas acaba de chegar a informação que o presidente da Conmebol, o Alejandro Domingues, ele acabou de ligar para a Leila e disse que será punido, o Cerro Porteño será punido de maneira severa após o ato de racismo. E amanhã será comemorado o Dia Internacional da Mulher. Em um universo tão grande, encontramos sempre o lado bom e o lado ruim, se é possível definir dessa forma. A fome, a insegurança alimentar se contrapõem ao recorde de mulheres investidoras. O dia tem sido marcado por lutas, por direitos, com protestos e grandes manifestações por melhores condições de trabalho, igualdade de gênero e raça. Mais do que uma celebração, essa data é um marco da força e resistência das mulheres ao longo da história. Hoje, uma realidade que impacta muitos lares está relacionada à insegurança alimentar. Dados do IBGE
indicam que a fome é 31,4% maior em lares chefiados por mulheres, se comparados aos dados dos lares liderados por homens. Ao analisar todos os níveis de insegurança alimentar, essa vulnerabilidade sobe para 36,6%. Detalhe, a situação piora nas casas comandadas por negras. Quanto ao recorte de gênero e raça, a insegurança alimentar grave chega a 6% das residências cuja pessoa de referência é uma mulher negra, um patamar 3 vezes superior que em lares chefiados por homens brancos. Segundo o Instituto Pacto contra a Fome, a desigualdade de gênero se manifesta na pobreza, no trabalho e também na fome. Para a co-diretora do Pacto contra a Fome, Maria Siqueira, garantir a segurança alimentar das mulheres é contribuir para a sobrevivência e o desenvolvimento de milhões de famílias brasileiras. Num universo divergente, há situações consonantes. O número de mulheres que investem em renda variável bateu recorde em 2024, crescendo 7% para R$ 1.380.000. A maior parte delas tem entre 25 e 39 anos e reside nas regiões Sudeste e Sul. Para a Bolsa de Valores brasileira sediada na cidade de São Paulo, o aumento reflete a evolução da educação financeira como um todo. Em se tratando das mulheres, as pesquisas mostram que elas se preparam e juntam mais dinheiro antes de começar a investir. No Nordeste, a Bahia concentra o maior número de investidoras, cerca de 48.700, 8,5% mais do que em 2023. No Centro-Oeste, a maior parte está no Distrito Federal, que tem 43.100 mulheres investidoras. No Norte, o destaque é o Pará, com 19.200 investidoras. Nos últimos 5 anos, o avanço de mulheres investidoras em renda variável no Brasil todo foi de quase 86%. A B3 informou ainda que a participação de mulheres no Tesouro Direto ante 2023 foi de 15%. Esse produto foi desenvolvido pela Secretaria do Tesouro Nacional, em parceria com a Bolsa de Valores, e lançado em 2022 com o objetivo de democratizar o acesso aos títulos públicos federais. O Hopi Hari, que fica em São Paulo, está com uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Como cortesia, elas poderão entrar no parque de graça durante este mês inteiro. Um dos parques temáticos mais famosos de São Paulo, o Hopi Hari, está oferecendo nesse mês de março entrada gratuita para mulheres, para celebrar o Dia Internacional das Mulheres, comemorado no dia 8 de março. Especialmente nos dias 7, 8, 9 e 10 de março, a gratuidade valerá para todas as mulheres, sem necessidade de acompanhante. Após esses dias, qualquer mulher que estiver acompanhada de um pagante vai poder entrar sem custo algum. Para você, mulher, garantir o benefício, basta ir até as catracas do parque e aproveitar a cortesia na hora, sem precisar retirar voucher ou fazer um cadastro antecipado. O parque emitiu um aviso reforçando que há um limite de público e a distribuição dessa cortesia especial para as mulheres pode ser encerrada caso a capacidade máxima seja atingida. O parque fica aberto de sexta a segunda-feira, localizado na Rodovia dos Bandeirantes, no quilômetro 72, em Vinhedo. E a organização que propõe soluções para as desigualdades de gênero fez uma pesquisa sobre os principais sonhos das mulheres brasileiras que não esconderam. Atualmente, um dos maiores sonhos que elas têm é viajar. Para essa pesquisa, foram entrevistadas de forma online 1.080 mulheres brasileiras de diferentes faixas etárias e classes sociais de todas as regiões do país. Outros sonhos manifestados pelas mulheres são de conquistar estabilidade financeira, estudar e construir uma carreira. Uma especialista em sonhos e psicanalista, Adriana Pereira, destacou que a viagem concretiza com muitas coisas. A primeira delas é a possibilidade de se libertar das amarras e das obrigações de ser quem se é no dia a dia para se expressar em um contexto diferente, saindo do medo e atrás da coragem. Muitas mulheres se sentiam presas e achavam que não podiam realizar esse sonho. E a viagem pode deixar a mulher destemida e gerar também autoconhecimento, voltando com sentimentos e pensamentos diferentes. O desejo das mulheres por liberdade e autonomia é perceptível no mercado de viagens no Brasil, e as agências de turismo especializadas em mulheres ainda são importantes e tem o seu espaço, porque embora as sociedades tenham avançado, as barreiras de gênero
ainda existem. No entanto, viajar para um homem é muito diferente do que viajar é para uma mulher. O homem nunca se pergunta se o lugar para o qual está indo é seguro, quais roupas ele pode usar, e de acordo com a fundadora da agência One Trip, Tandara Tengon, especializada em viagens para mulheres, a viagem em grupo tem um impacto social de ocupação dos lugares por mulheres. Para outra agência de turismo, eles atendem mulheres em diversos momentos da vida e com sede de aproveitar a vida ao máximo, como mulheres que estão saindo de um relacionamento e querendo se redescobrir, e mulheres que têm ansiedade social e querem estar em grupo. Mas concretizar um sonho perpassa as dificuldades impostas pela vida e é o segundo maior sonho feminino e sendo o principal impedimento para a realização do primeiro, o dinheiro, de acordo com a pesquisa. Por isso é importante economizar e planejar. É isso aí, e o Jornal das 22 termina agora. Uma boa noite para você, aproveite bem o final de semana e fique na paz. Tchau.